Olá pessoal, eu sou o Alexandre Rossi e esse aqui é mais um vídeo para o canal Rossi ASMR. Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem. Voltando para mais um vídeo, hoje vai ser mais uma conversa com vocês, mas antes de começar o vídeo, queria pedir, como sempre, se vocês gostam de ASMR e gostam de cinema, se inscrevam aqui no canal, deixem um comentário, deixem um like, sempre ajuda muito, né, na divulgação, no engajamento do vídeo, né. Também sempre pedindo aquela força no nosso podcast Eu Quero Ver o Filme, podcast sobre cinema, não é ASMR, é tradicional. E toda sexta-feira temos novos episódios, tá? Então, se puder dar aquela força lá, @eu quero ver o filme no YouTube, Instagram e plataformas de áudio, tá? Então, gente, hoje eu tô gravando um vídeo por alguns motivos. O dia foi um pouco corrido, eu não consegui preparar um material específico. Então, eu resolvi gravar falando com vocês sobre coisas que eu estou assistindo e que por um motivo ou outro eu não trouxe aqui para o canal. Então, a maioria dos conteúdos que eu estou vendo, eu faço vídeos específicos, mas sempre falta uma coisinha ou outra. Então, aqui resolvi gravar um vídeo mais informal, né? Sobre atualizando, para saber o que eu estou assistindo, o que eu estou achando, né? E é isso. Eu resolvi fazer sobre isso. E porque eu acho que tem coisas interessantes para falar, mesmo que não seja um conteúdo específico, tá? E é o seguinte, a primeira série que eu terminei de ver, a última temporada, foi Servant. Servant é uma série que acho que foi concebida pelo Shyamalan, o M. Night Shyamalan. Eu sei que ele está muito envolvido na produção da série, né? E ele dirige alguns episódios também, né? Gente, pode ser que eu dê alguns spoilers aqui também. E também tô testando no vídeo de hoje falar um pouquinho em voz suave e um pouco em sussurros, né? Pra mesclar, né? Geralmente eu faço só uma coisa ou só outra. Vou tentar mesclar nesse vídeo um pouquinho. Então, é uma série de suspense, Servant. Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre ela em algum momento aqui no canal, mas não tem vídeo específico, tá? E ela, nas primeiras temporadas, especialmente no começo ali, na primeira e segunda, eu acho, ela me interessou bastante, assim. Eu achei muito legal a ambientação do Shyamalan ali, na verdade não é só o Shyamalan, né? Tem uma equipe diversa ali. E eles conseguem sustentar o suspense, né, por muito tempo. E basicamente é uma série que fala sobre uma mãe que sofre um trauma muito grande no começo, né, da série, porque o filho praticamente recém-nascido dela acaba morrendo, né, dentro do carro, uma coisa muito trágica. E só que de repente ela começa a enxergar a figura daquele bebê em um boneco, né, que ela utiliza ali como algo pós-traumático para lidar com aquela perda, um boneco. Só que ela acaba enxergando o filho no boneco, ela acaba agindo como se aquele boneco fosse realmente
adeptos, digamos, extremistas ou fanáticos, né? Mas isso é entregue muito aos poucos, até demais, assim. E a série sustenta muito aquele mistério de ficar querendo descobrir por quê. E, até que chega nessa última temporada, tá? E o que eu não gostei, assim, e por que eu acho que essa última temporada de Servant é assim, cara, assim, eu não gosto muito de fazer críticas assim, destrutivas, mas eu achei muito ruim, sabe? Não tem como falar diferente disso, porque ela justamente destoa de tudo isso que a série constrói, dessa sustentação de mistério e de dosagem de informação que a série faz bem, principalmente nas primeiras temporadas. Na última temporada que saiu esse ano, né, na Apple TV Plus, eu não falei a plataforma, cara, é tudo ao contrário. Assim, todas as informações estão na boca das personagens, tudo é falado o tempo inteiro. Os personagens começam a simplesmente contar as coisas, sabe? E parecia assim, a série tem que se resolver. Sabe? Alguém deu a ordem que a série tem que se resolver, então acaba e parece, nunca é de qualquer jeito, tá? Mas parece, o que soa pro espectador é que foi terminada de qualquer jeito, sabe? E isso não é, cara, não faz muito sentido com a proposta da própria série, com tudo que a série tinha construído, sabe? Essa hiperinformação. Eu até falei brincando com a Bibi que eu preferia não saber, eu preferia não ter as informações, que ficasse, sei lá, um final aberto, ou que ficasse mais coisa subentendida, do que saber da forma que eu soube, sabe? Tudo pela boca das personagens, as cenas extremamente explicativas, né? E cara, eu não destoou de toda a série, sabe? Eu até fiquei um pouco desanimado. Pensei em fazer um vídeo específico sobre Servant, mas depois dessa última temporada, sei lá. Mas eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso, sabe? Como, cara, como uma série pode destoar tanto, sabe? Eu acho que muita gente percebeu isso no final de Game of Thrones também, né? Que ela foi extremamente acelerada. Eu ainda acho, comparativamente, o final de Game of Thrones muito melhor do que o de Servant. Apesar de não se comparar com o resto da série, né? O resto de Game of Thrones, tá? Eu acho... Eu não sou não chego a ser um defensor do final de Game of Thrones, mas eu sou um daqueles que não acha uma tragédia. Acho que o final regular e muito corrido. Isso sim, muito corrido. E é isso. Servant foi uma série que começou muito bem e terminou muito mal. É o que eu posso dizer, mas pelas primeiras temporadas vale, tá? Por toda a construção e os tempos de suspense ali, eu acho uma coisa interessante, tá? As primeiras temporadas. E outra coisa que eu queria falar, que eu também vi, só pra não deixar passar batido, no podcast, né? Eu quero ver o filme. A gente fez um especial no último mês, nesse mês agora, sobre heróis dos anos 90, heróis clássicos, e no que a gente chamou de sessão matinê, né? Foi idealizado pelo nosso companheiro de podcast, Leonardo Wittmann, meu colega também de faculdade, e ele escolheu 4 filmes de heróis que estão um pouco esquecidos, e ele justamente fez isso de propósito para relembrar esses heróis. E foi bem interessante essa experiência, né? Eu participei de 3 dos 4 episódios, né? E os filmes que eu vi foram O Sombra, O Fantasma e A Máscara do Zorro, tá? O Sombra é um filme com o Alec Baldwin, né?
mas eu não sei se vocês já ouviram falar desses super-heróis. Acho que desses o Zorro é o mais conhecido, né? Mas o Sombra, por exemplo, é um filme, mais ou menos um filme noir, sabe? Então eu acho diferente essa pegada, né? E tem uma questão ética ali que ele discute também. A gente até falou sobre isso no podcast, porque o Sombra é um herói que, quando ele salva uma vítima de alguma coisa, essa pessoa passa a ter que trabalhar pra ele, né? Ele diz: eu salvei tua vida, então agora tu trabalha pra mim. E a gente ficou questionando: nossa, que questão, né? Que coisa que mais se assemelha a um anti-herói, né? Um dilema, não chega a ser um dilema, é uma questão ética mesmo, né? Que a gente não vê muito assim nos filmes. Outro filme que a gente viu, né, o próximo, foi o Fantasma, que é com Billy Zane, que aí, cara, é um filme um pouquinho mais complicado, o roteiro bem confuso, sabe? É uma coisa meio Dragon Ball, tem que coletar as esferas do dragão. Na verdade, o vilão do filme quer coletar caveiras que tem um poder misterioso, e aí o fantasma tem que entrar em ação, né, pra impedir isso. E esse filme já é um pouquinho mais confuso, né? Mas é interessante também porque é um herói mais desconhecido que vive assim na floresta, né? E ele tem um uniforme bem icônico, aquele roxo, é um colã tipo roxo, né? E é bem, eu até já vou falar, né? É bem mais, uma coisa bem mais fantasiosa do que a gente está acostumado hoje em dia. E o último que a gente viu foi A Máscara do Zorro, também com Antônio Bandeiras, com o Anthony Hopkins, né? Com a Catherine Zeta-Jones. Todos esses heróis têm umas peculiaridades interessantes. A Máscara do Zorro, por exemplo, o Zorro é um herói latino, né? Então ali nos anos 90 a gente era criança ali, não estava muito acostumado com heróis fora sei lá, dos Estados Unidos ali, heróis de outros lugares do mundo. E o Zorro também é caracterizado como um herói do povo ali, né? Um herói que luta ali pelo povo contra a elite, pelo menos nesse filme, né? Ao contrário, por exemplo, do o Batman. A gente faz esse paralelo com o Batman. O Batman é um burguês, né? O Batman é um bilionário de Gotham. Até tem uma sátira, né? Um vídeo sátira do Porta dos Fundos falando do Batman e dizendo pra ele: pô, cara, tu combate o crime, mas tu não enxerga que tu é parte do que causa esse crime. E aí o Zorro tem essa peculiaridade de ser um herói do povo, né? De lutar pelo povo, né? E achei interessante também, o Zorro tem uma pegada ali que se assemelha um pouquinho ao western, né? E foi uma experiência boa. Eu não posso dizer que nenhum desses filmes entrou pra minha lista de favoritos, assim, mas foi legal relembrar e conhecer até essas histórias. Mas uma coisa, gente, me chamou muito a atenção e queria até terminar esse final de vídeo lançando esse questionamento aí pra vocês, tá? Teve um momento do podcast em que um dos nossos colegas ali, o Leonardo, ele falou sobre o filme do Zorro, até foi recentemente, que hoje em dia, se fosse feito um filme de super-herói, né, um filme do Zorro hoje em dia, seria muito difícil aceitar que as pessoas não reconhecessem quem é o Zorro apenas porque ele usa uma máscara, né? É tipo não reconhecer ou não reconhecer o Super-Homem, o Clark Kent, só porque ele tira os óculos, sabe? Porque aí o que foi falado ali, o que a gente conversou aqui, porque isso, porque hoje em dia os filmes de super-heróis, eles estão cada vez mais tentando se aproximar de um realismo, né? De um realismo extremo ali, do realismo naturalismo. Em paralelo, né? Em retrospecto, esses filmes dos anos 90 que a gente assistiu, eles eram muito mais lúdicos, né? Muito mais, uma abordagem muito mais fantasiosa, né? Mais
fantasiosa mesmo, não tem outra palavra. Eu até manifestei isso no podcast e não sei o que vocês acham sobre isso, cara. Porque assim, depois do Cavaleiro das Trevas, que o Nolan acertou muito ali, né? Aliás, eu gosto muito desse filme, tá? Entretanto, veio uma onda de filmes que querem ser muito realistas com super-heróis, sabe? E cara, no final do dia, super-heróis são super-heróis. A gente aceita que o super-homem voa, a gente aceita que, sei lá, o Homem-Aranha salta teias e pula pelos prédios. É um mundo que não é um mundo fantasioso, é um mundo de ficção, né? Eu não sei se tem que ter sempre essa necessidade de trazer pro realismo. E uma cena que pra mim traduz muito bem o quanto isso soa estranho às vezes é uma cena do filme novo do Batman, né? Do The Batman, do Batman. Que é uma cena simples que ele tá ali no começo do filme numa investigação. Eles estão fazendo uma investigação ali com o comissário Gordon. E de repente o Robert Pattinson, vestido de Batman, né? O Batman, entra e fica parado ali na cena, né? Num cotidiano de investigação dos policiais. E ele tá simplesmente parado e tu vê um cara vestido com uma fantasia de Batman parado no meio da polícia. E aquilo parece muito estranho. Parece deslocado, sabe? E eles, sei lá, o Batman tá aqui, beleza. E eu não sei, cara. É esquisito, sabe? E pra mim, sinceramente, já saturou um pouco essa sempre tentativa de agora filme de super-herói tem que ser real, a gente tem que acreditar que isso aqui pode acontecer na nossa vida, que os super-heróis podem realmente fazer parte do nosso mundo real. E eu não sei se isso